E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viagens na História, o seu passaporte para viajar no tempo e conhecer lugares mais incríveis e as histórias mais curiosas do passado. Hoje, vamos conhecer a Grécia Antiga, uma das civilizações mais legais da Antiguidade, que se destacou entre os séculos 20 e 1º a.C., no sudeste da Europa e em outras regiões do Mediterrâneo. Vamos aprender como os gregos viviam, o que eles criavam, como se organizavam e quais foram suas maiores aventuras e desafios. Estão prontos? Então vamos nessa! Mas antes de começar, eu quero pedir um favor que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Além disso, vocês podem comentar o que acharam do vídeo, sugerir novos temas e compartilhar com seus amigos. Nós adoramos receber o feedback de vocês e interagir com a nossa comunidade de viajantes. Muito obrigado pelo apoio de sempre. A Grécia Antiga era uma civilização que se desenvolveu no sudeste da Europa e em outras regiões do Mediterrâneo entre os séculos 20 e 1º a.C. Ela era formada por cidades e estados independentes, chamadas de polis, que compartilhavam a língua, os costumes e a religião. A localização geográfica da Grécia Antiga era diversificada e influenciou sua cultura e sua história. Ela compreendia 3 áreas principais: a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. O relevo da Grécia Antiga era montanhoso, com poucas planícies férteis e rios navegáveis. As montanhas dificultavam a comunicação e o transporte entre as cidades, favorecendo o isolamento e a independência das polis. O ponto mais alto da Grécia era o Monte Olimpo, que era considerado a morada dos deuses. O clima na Grécia Antiga era mediterrâneo, com invernos suaves e chuvosos e verões quentes e secos. A vegetação consistia de árvores e arbustos no norte e as plantas resistentes à seca no sul. Os recursos naturais eram escassos, o que levou os gregos a buscar novas terras e mercados no mar Mediterrâneo. Depois de nós conhecermos as características geográficas da Grécia Antiga, vamos aprender sobre os 5 períodos da história: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Cada período teve grandes mudanças que foram importantes para a formação da civilização grega. O período homérico, de 2000 a 1100 a.C., foi o começo do povo grego e teve as civilizações minoica e micênica. Os minoicos viviam na ilha de Creta e eram bons em arte, comércio e navegação. Os micênicos viviam no continente e nas ilhas do Egeu e eram guerreiros comerciantes. Eles lutaram na Guerra de Troia. O período homérico, de 1100 a 800 a.C., foi um tempo de crise devido à invasão dos dórios, que destruíram os micênicos. Os gregos viviam em comunidades rurais chamadas de genos, que eram baseadas na família e na terra. A principal fonte sobre esse período são as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. O período arcaico, de 800 a 500 a.C., foi a fase em que surgiu a polis, o modelo de cidade-estado dos gregos. Cada polis tinha sua própria forma de governo, suas próprias leis e seus próprios deuses. Algumas das polis mais importantes foram Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. Nesse período, também aconteceu a colonização grega de outras áreas do Mediterrâneo e do Mar Negro. Além disso, os gregos criaram o alfabeto fonético, a moeda e as leis escritas. O período clássico, de 500 a 338 a.C., foi o auge da civilização grega, principalmente pela arte e pela cultura. Nesse período, se destacaram as cidades de Atenas e Esparta, que tinham modelos diferentes de organização. Atenas foi o berço da democracia, da filosofia, da literatura, do teatro e das artes plásticas. Esparta foi uma cidade militarizada que valorizava a disciplina, a obediência e a bravura. Nesse período, também ocorreram as guerras médicas contra os persas e a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. O período helenístico, de 338 a 146 a.C., foi o período em que a Grécia foi dominada pela Macedônia, sob o comando de Filipe II e seu filho Alexandre Magno. Alexandre conquistou um grande império que se estendeu até a Índia, espalhando a cultura grega pelo Oriente. Esse período ficou conhecido como helenístico, que significa imitar os gregos. Depois da morte de Alexandre, seu império se dividiu em reinos menores, até que a Grécia foi anexada por Roma. Ei galera, chegou a hora de dar um pause na viagem no tempo e trocar uma ideia com vocês, meus parceiros de jornada histórica. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, tá na hora de entrar para a turma do Viagem na História. A inscrição é o passaporte para não perder nenhum dos nossos rolês incríveis pelo passado. Vai ser demais ter vocês fazendo parte dessa aventura com a gente. Agora, me conta uma coisa, você já deu aquele like esperto no vídeo?
Vamos combinar que dar um like é igual a dar um joinha no nosso trabalho, né? Isso nos anima demais e mostra pro YouTube que a gente tá mandando bem. E ó, se você curtir mesmo o rolê histórico que estamos fazendo, não deixa de contar para os seus amigos e familiares e vizinhos, até o papagaio, porque o conhecimento que é bom, a gente compartilha. O botão de compartilhar tá aí, esperando um clique. Vamos tornar essa viagem ainda mais épica, tá ligado? Se inscreve, dá o like e compartilha com todo mundo que vai ser só história da boa pintando por aqui. Muito obrigado pela companhia e vamos continuar com o vídeo. A polis de Atenas foi uma das mais importantes e influentes da Grécia Antiga, pois foi o berço da democracia, da filosofia, da literatura, do teatro e das artes plásticas. Atenas surgiu como uma pequena comunidade durante a civilização micênica, no segundo milênio a.C., e se desenvolveu ao longo dos séculos até se tornar uma potência política, econômica e cultural na região. A origem de Atenas se mistura com a mitologia grega. Segundo a lenda, a cidade recebeu seu nome em homenagem à deusa Atena, que venceu a disputa com o deus Poseidon pelo domínio do território. Atena ofereceu aos habitantes uma oliveira, símbolo da paz e da sabedoria, e assim ganhou o direito de dar seu nome à cidade. Atenas se destacou por sua democracia, um sistema político no qual os cidadãos tinham o direito de participar das decisões do governo. Os cidadãos atenienses se reuniam na Ágora, uma praça pública, para debater e votar sobre as leis e as políticas da cidade. No entanto, é importante ressaltar que a democracia de Atenas era restrita aos cidadãos do sexo masculino, excluindo mulheres, estrangeiros e escravos. Outra cidade importante da Grécia Antiga foi Esparta. Esparta tinha um estilo de vida e uma organização social muito diferente de Atenas. Enquanto Atenas valorizava a democracia, o conhecimento e as artes, Esparta era focada na disciplina e no militarismo, na busca pela excelência física. A sociedade espartana era rigidamente estratificada. Os espartanos nasciam para serem guerreiros desde pequenos e eram treinados para se tornar soldados fortes e corajosos. A educação espartana era voltada para o desenvolvimento físico, o treinamento militar e a obediência. Os espartanos acreditavam que a força militar era essencial para a sobrevivência da cidade-estado. Os espartanos também tinham um sistema político único. Havia 2 reis que lideravam o exército, mas o poder político estava nas mãos de um conselho de anciãos e de uma assembleia popular. Esparta também tinha uma força policial secreta, chamada de Cryptia, que mantinha o controle sobre os ilotas, que eram escravos de Esparta. Além da organização política e social, a Grécia também se destacou por sua cultura e religião. Os gregos eram politeístas e acreditavam em diversos deuses e deusas que habitavam o Monte Olimpo. Cada divindade representava diferentes aspectos da vida e do universo, e os gregos faziam oferendas e rituais para honrá-los. A mitologia grega era repleta de histórias sobre as aventuras dos deuses e heróis. Essas histórias foram passadas de geração em geração e tiveram um grande impacto na cultura grega, influenciando a arte, a literatura e o pensamento filosófico. Além da religião, os gregos também se destacaram em outras áreas culturais. Na literatura, eles produziram epopeias como a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, além de peças teatrais e fábulas. Na filosofia, surgiram pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, que buscavam entender o mundo e a natureza humana. A arquitetura grega também deixou um legado duradouro. Os gregos construíram templos imponentes, como o Partenon em Atenas, conhecido por suas colunas elegantes e proporções harmônicas. A escultura grega celebrava a forma humana e buscava representar a beleza idealizada. Vamos falar agora de algumas guerras importantes do período grego. As guerras médicas foram um conflito importante na história da Grécia Antiga. Elas ocorreram entre as cidades-estados gregas e o Império Persa, liderados pelos reis Dario I e Xerxes. As guerras começaram em 499 a.C., quando algumas cidades gregas da Ásia Menor se revoltaram contra o domínio persa. Atenas e outras cidades gregas apoiaram essa revolta. As guerras médicas consistiram em uma série de conflitos, incluindo as famosas batalhas de Maratona, Termópilas e Salamina. Apesar das dificuldades, os gregos conseguiram se unir e derrotar os persas, mostrando sua força e determinação. Outro conflito importante foi a Guerra do Peloponeso, travada entre Atenas e Esparta, duas das principais cidades-estados da Grécia. A guerra durou de 431 a.C. a 404 a.C. e teve um impacto profundo na história grega antiga. Atenas tinha uma poderosa marinha, enquanto Esparta tinha um exército terrestre altamente disciplinado. A guerra foi marcada por alianças cambiantes, traições e batalhas sangrentas. No
final, Esparta emergiu vitoriosa, mas ambas as cidades-estados saíram enfraquecidas e vulneráveis. O legado da Grécia Antiga é evidente em muitos aspectos da nossa sociedade moderna. A filosofia grega estabeleceu as bases do pensamento ocidental, explorando questões sobre a existência, a ética e o conhecimento. A democracia ateniense influenciou os sistemas políticos em todo o mundo, promovendo a participação cidadã e o governo representativo. A arquitetura grega inspirou edifícios icônicos em várias partes do mundo, incluindo nos Estados Unidos. Os princípios da escultura grega também influenciaram a arte ao longo dos séculos. E aí, pessoal que ama uma boa viagem histórica, chegamos ao fim de mais um incrível capítulo, explorando os mistérios e encantos da Grécia Antiga. Espero que cada pedacinho dessa expedição no tempo tenha sido tão empolgante para vocês quanto foi para mim. Conhecer essa civilização fascinante é como montar um quebra-cabeça gigante, iluminando o passado para entender melhor o presente. E se vocês estão tão animados quanto eu para continuarmos desvendando os segredos da história, não percam tempo. Inscrevam-se já no canal Viagens na História. Não esqueça de dar aquele joinha camarada e compartilhar suas ideias nos comentários. Adoro saber o que passa na mente de vocês. Agora, para aqueles que querem contribuir e fazer parte desse projeto incrível, que tal dar aquela força com uma doação simbólica de R$1 via Pix? O código QR está ali na tela, prontinho para ser escaneado. E a chave Pix também está anotada na descrição do vídeo. Com a ajuda de vocês, vou poder investir em equipamentos ainda mais top e criar histórias ainda mais emocionantes. Agradeço demais pelo apoio e pela parceria nessa aventura. Fiquem ligados para mais explorações históricas emocionantes. Até logo, para mais uma jornada no túnel do tempo. Tchau e até breve.